Olá, amados, amadas do Senhor, que a graça de Deus esteja com vocês, que hoje possamos mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Já falamos sobre, no primeiro estudo, evidências da existência de Deus, a segunda parte que estava das evidências da palavra, as evidências da existência de Deus, né? E aí chegamos às boas novas. A palavra de Deus, ela tem um tema central, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E hoje vamos falar no terceiro estudo das nações na profecia. Como é maravilhoso termos tudo que conhecemos e vivemos na palavra do Senhor. E temos a história completa em um só capítulo. Olha que maravilha. Vamos orar para entendermos a palavra do Senhor? Santo eterno Deus e Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Ao estudarmos a Tua palavra, Senhor, esvazia cada um de nós do eu, para que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao nosso coração e ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Que o Senhor, ao falar conosco, ao lermos a Tua palavra, Senhor, que possamos, em nome de Jesus, entender, compreender e guardar essa palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti e aceitarmos, ó Pai, tudo o que o Senhor tem nos ensinado, tem nos alertado, nos advertido, para que sejamos pessoas melhores, sejamos santos como o Senhor é santo. Toma nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Fica conosco, dar-nos a Tua bênção, o Teu Espírito Santo, nesta hora, neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias ao nome do Senhor. Então, como é maravilhoso você e eu estarmos aqui. Amados, as nações na profecia. Aproximadamente 1/3 da Bíblia trata de profecias. Sabia? A definição de profecia é a história escrita antecipadamente. Olha que maravilha. Vez por outra, os homens imaginam o futuro de forma correta, simplesmente porque ficaram alguns cálculos lógicos. Então, amados, visto que o mundo e seus assuntos são tão complexos, é quase impossível prever o futuro. As tentativas humanas de prever o que acontecerá no futuro, todos frustrados, normalmente são totalmente erradas. Porém, com Deus, isso não ocorre. O que Ele tem dito na sua palavra, no espírito de profecia e na profecia, é fiel e verdadeiro. Não tem como a gente errar. A profecia bíblica é exata. Deus, Ele conhece o fim desde o começo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10, nos diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aleluia, louvado seja Deus. É maravilhoso, não é? A profecia, amados, procede de Deus, não é do ser humano. Não tem como eu chegar para você, Deus está me falando aqui, eu profetizo sobre a sua vida isso e isso. Não existe isso. Certo? A profecia procede de Deus. Ele afirma ser o único que pode tornar conhecido o fim desde o princípio. Olha que maravilha, que coisa especial, não é?
Deus, ele alicerça a prova da sua existência na exatidão das predições bíblicas. Portanto, se você conseguir provar que alguma profecia bíblica está errada, então, amados, poderá provar que a existência de Deus é errada. E eu não sabia que existe essa mentira aqui. Que as pessoas dizem que Jesus, que a Bíblia, que o Espírito Santo, não existe nem o próprio inimigo, que é tudo que ele quer, né? Que você não crê que ele existe e que não existe pecado. Até nisso eu não sabia que existiria até essa semana passada. Mas o pior é que existe essa mentira. Então, não há como você provar, que a existência de Deus é errada, de que a profecia bíblica é errada. Não existe. E outra coisa, mas se o terço da Bíblia prevê o futuro, e se todas essas profecias se cumprem, então você deve reconhecer o fato de que há um ser supremo. Um ser supremo que guia, que controla, que cuida e que nos dá toda essa segurança de vivermos neste mundo. O grande Deus do universo, atente para isso, amado. Atente para uma das profecias mais maravilhosas das Escrituras. Uma profecia que fornece tantos detalhes que não poderia ser cumprida meramente por acaso. Entende? Por isso, quando lemos a palavra de Deus, cada dia é como se fosse a primeira vez. Por mais que você estude todos os dias, o ano todo. Nunca você vai dizer, eu sei tudo, porque não é verdade. Cada dia ela se renova, cada dia, como o Senhor, as suas misericórdias se renovam na nossa vida, a sua palavra também. Então, Daniel, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou. Olha só. E passou-lhe o sono. Você pode ler os versos de 1 a 30 desse capítulo 2 de Daniel, para você entender todo o contexto. Como é maravilhoso ver cada detalhe, cada pormenor ali que Deus concedeu para Nabucodonosor naquele sonho. Então, amados, Nabucodonosor, ele havia se esquecido de seu sonho. No verso 5 fala isso. Nabucodonosor II foi o maior rei segundo o império. O maior rei do segundo império de Babilônia. Então ele deu poder à antiga Babilônia, levando-os a pícaros da glória. Por volta do ano 600 a.C., Daniel era um jovem hebreu, cativo em Babilônia, um adorador do verdadeiro Deus. Então, já que havia conquistado a reputação de grande sabedoria, você pode ver isso em Daniel 1, o verso 29 mostra que antes de Nabucodonosor adoecer, aliás, antes de Nabucodonosor adormecer, na noite em que teve o sonho, estava preocupado com o futuro de seu reino. Ele foi deitar preocupado. Então, provavelmente, esse foi o motivo porque estava tão ansioso para se lembrar desse sonho. Ele poderia conter um tipo de chave para o futuro, não é? Então, os sábios de Babilônia não conseguiram decifrar, não conseguiram dizer o significado do sonho ao rei. Então, ou prover para ele a interpretação, eles não conseguiram. Porque
isso só pode ocorrer vindo de Deus. Nenhum ser humano, nem o próprio demônio pode falar ou lhe mostrar o futuro. Estes homens eram membros de uma associação de mágicos, adivinhadores e astrólogos que reivindicavam estar em contato direto com Deus. Que reivindicava estar em contato direto com os deuses babilônicos. Isso explica por que Nabucodonosor ficou tão irado com eles. Porque eram falsos, né? Como que queriam falar outra coisa diferente? Não tinha como. Então, quando postos à prova, confessaram que não tinha contato com os deuses. Aí eles falaram a verdade. Ou seja, viviam uma vida de enganação e nem assim, diante dos acontecimentos que ocorreram ali, nem assim eles se converteram. Porque, olha só, e assim a mentira de cada um deles foi abertamente desmascarada aqui no verso 11. Devido à sua reputação de sabedoria, Daniel foi evidentemente classificado entre os sábios de Babilônia. Portanto, amados, estava também envolvido, ele também, por causa disso, estava envolvido no decreto de morte. Para aqueles sábios lá e adivinhadores, também Daniel estava nessa classificação. Note a simplicidade e a fé infantil de Daniel e de seus companheiros. Nesse momento crítico, ajoelharam, amados. Olha que maravilha. Se fosse outros, não, iria até se gabar, né, do que poderia fazer, do que eles conheciam. Mas não, eles humildemente se ajoelharam e foram orar, conforme a forma antiga das reuniões de oração. Eles assim o fizeram. E Deus ouviu-lhes as orações. Olha que maravilha, que glorioso, não é? Ele fará o mesmo por mim e por você hoje, se nós, ao necessitarmos de entendimento, conhecimento e de alguma dúvida que surgir, corramos para Jesus. Não permita que isso tome conta do seu coração, da sua mente e envenene o seu espírito. Busquemos ao Senhor em oração como Daniel e os seus amigos, seus companheiros aqui. E Deus vai lhe responder as orações. Ele fará o mesmo por nós hoje, se nos aproximarmos dele, com a mesma fé simples de Daniel. Note também as referências aos últimos dias, no verso 28. Depois disso, no verso 29, e o qual há de ser no verso 29 também. Deus, ele tornou a mente conturbada de Nabucodonosor, fez com que tivesse pensamentos ansiosos quanto ao futuro do seu reino. Porque Deus queria tornar ele um conduto pelo qual a história futura do mundo seria revelada. Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 35 diz: Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, a tua aparência era terrível, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Olha que maravilha de advertência e que o Senhor deu através de uma estátua, onde vem trazendo as profecias de todas as nações. Olha só, quando estava olhando
uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Aleluia, louvado seja Deus. Este é o nosso Deus. Ele é grande e enche tudo aquilo que ele toca, que ele chega. Há mudança, há transformação. Eis a grande estátua de metal composta por 5 metais. Quanto à interpretação da imagem, é interessante notar que a Bíblia deve explicar, amados, por si só, por si mesma. Uma porção traz luz à outra, e assim vice-versa. Essa é a única forma de você e eu obtermos correção da verdadeira interpretação que a Bíblia dá. Daniel, capítulo 2, versículo 36, diz: este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. A mão divina estava por virar as páginas da história do mundo, antecipadamente. Os séculos da história passariam agora diante dos olhos atônitos do rei. E olha que maravilha sabermos que o Senhor, ele se preocupa com cada detalhe para fazer eu e você conhecer cada um deles. Daniel capítulo 2, 37 e 38 diz: tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus, o Deus do céu, conferiu o reino. De quem era o reino que Nabucodonosor tinha? De Deus, que deu para ele, conferiu para ele. O poder, a força e a glória. Quem deu isso? Foi Nabucodonosor? Não, foi Deus, tudo. Tudo que temos, tudo que conseguimos alcançar é que Deus nos deu. E cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro é Nabucodonosor. Mas na realidade, essa referência do reino do qual ele era a cabeça, isso, amados, fica claro no verso 39, quando seguiremos, quando os seguintes reinos foram mencionados. Em Isaías 14, versículo 4, diz: então proferirás este mortejo contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Babilônia era conhecida como a cidade dourada. E assim, apropriadamente, ela foi representada pela cabeça de ouro da imagem da estátua. Babilônia dominou o mundo de 606 a 538 a.C. Nabucodonosor, ele havia planejado que seu reino durasse para sempre. Mas só que não funciona assim. Mas Deus lhe deu este sonho justamente para mostrar para ele que isso não iria acontecer. Babilônia iria dominar apenas por um período de tempo. Isaías capítulo 13, versículo 19 e 20 diz: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Quando Deus a transtornou, nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela,
de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ficarão ali. Ficarão ali, deitar os seus rebanhos. Farão ali deitar os seus rebanhos. Olha como é importante você entender as escrituras e como as profecias se cumpriram exatamente como Isaías 13, 19 e 20 tem falado. Deus, ele previu que Babilônia não duraria para sempre, amados, e que seria totalmente destruída, como Sodoma e Gomorra foram. Também foram destruídos no passado devido à sua maldade. Foi por isso que foram destruídos. Daniel 2, capítulo 39 diz: depois de ti se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. Esse segundo reino, representado pelo peito de prata, era a Média Pérsia, que governou o mundo de 536 a 331 a.C. Os exércitos de Ciro, da Média Pérsia, venceram Babilônia, isso mencionado em Daniel 5, 30 e 31, quando Dario conquistou a cidade, certo? O terceiro reino, representado pelo ventre e pelos quadris de bronze, foi a Grécia, que reinou de 331 a 168 a.C., sob o reinado de Alexandre o Grande. A Grécia conquistou o mundo em poucos anos, onde Daniel 7 e 8 ilustram esses reinos. Em Daniel 8, 20 e 21, vemos como a Grécia conquistou a Média Pérsia. Daniel, capítulo 2, versículo 40, diz: o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim fará em pedaços e esmiuçará. Olha que maravilha. Essa é a palavra de Deus. Ela é fiel, ela é clara, ela não deixa dúvidas. O Senhor mostra tudo, tanto o erro dos seus servos, como os seus acertos e as vitórias, tudo quando eles confiam no poder e na mão do Senhor e entrega a sua vida a Ele. O quarto reino foi Roma, que dominou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Roma, ela dominava o mundo nos dias de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 1 nos diz isso. Embora o ano de 476 depois de Cristo seja comumente apresentado como o ano da queda do Império Romano, a desintegração do império foi de fato um processo longo, que durou por mais de 200 anos, entre 350 a 550 depois de Cristo. Então, amados, os territórios romanos foram penetrados por sucessivas bordas de invasores messiânicos, germânicos, aliás, onde algumas dessas tribos bárbaras passaram rapidamente para o esquecimento, quase não deixando seus vestígios. Outras tiveram sucesso em estabelecer territórios mais definitivos e permanentes no solo do Império caído. Então, Daniel, capítulo 2, versículo 41, diz: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será esse o reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois o que viste o ferro misturado com barro de lodo. O Império Romano foi dividido em partes no oeste europeu,
Daniel havia predito que havia 4 impérios que dominavam o mundo e então ocorreria uma divisão em várias partes. Assim como previu a profecia, isso ocorreu 1000 anos depois. Não é maravilhoso? A palavra do Senhor, ela é exata. O Senhor, ele não faz nada apressado e nem de qualquer jeito. Ele faz na hora e no momento exato. Não na hora que eu quero, nem na hora que você quer. É na hora que precisamos. Daniel, capítulo 2, versículo 42 e 43 diz: como os artelhos eram de parte de ferro, em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Isso, amados, aqui nós vemos aqui a Europa dividida após a queda de Roma. A profecia, ela afirma que ela seria parcialmente forte e parcialmente frágil, não é? Isso foi cumprido com exatidão ao longo da história da Europa. Sempre houve nações fortes e nações frágeis. Após a queda do Império Romano, em 476 d.C., todos os reinos, guerreiros e diplomatas dos 15 séculos não conseguiram reerguê-la novamente. Seus notáveis governantes que tentaram em vão unir a Europa foram Carlos Magno dos francos, Carlos V da Espanha, Luís IX da França, tudo o primeiro no século 8, outro no século 9, outro no século 14. E olha que especial, a palavra de Deus, ela nos traz cada vez mais esclarecimento quando buscamos entender. Napoleão da França, no século XIX, o Case no século XX, o Adolfo Hitler no século também XX. Repetidos esforços foram feitos para unir fragmentos da Europa com casamento entre famílias reinantes, especialmente no período entre 1850 a 1914. Havendo fracassados, aqui diz o historiador Charles, que a Europa sempre se recusou ser dominada por uma única nação ou um único homem. E várias vezes em sua história ocorreu o risco de ser posta sob julgo, mas por fim sempre conseguiu escapar com sucesso. Então, por que fracassaram todos os esforços feitos no passado para unificar a Europa? Porque, amados, os homens tentaram fazer algo que Deus disse nunca seria feito. Esse é o problema da humanidade. Tentar fazer o que querem sem o aval de Deus. O reino seria dividido e não se ligarão um ao outro. Verso 43. Em 1500 anos, nenhum homem foi capaz de romper a profecia. E nem vai. Hoje encontramos-nos no período correspondente aos pés de barro e de ferro. Ou seja, lá no finzinho, ou seja, nos dedos da estátua. Estamos quase, amados, nesse período por 1500 anos. O que acontecerá a seguir?
O que você acha? Daniel, capítulo 2, 44 e 45, diz o seguinte: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Aleluia. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Oh, glória a Deus, né? Este é o reino do nosso Senhor. Como viste do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçará o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Esse é o nosso Deus, grandioso, magnífico e maravilhoso, que faz conhecer tudo aquilo que irá fazer. O Senhor não fará nada que já não tenha revelado para mim e para você. A pedra cortada em mãos representa o grande reino de Deus. Haverá, amados, um quinto império mundial regido pelo Rei dos Reis. E essas são as grandes novas para nosso mundo hoje, que infelizmente não estão mais falando. Que infelizmente as pessoas querem simplesmente viver neste mundo falido, cheio de misérias, onde Satanás tem dominado mentes para alcançar os seus objetivos maléficos. Mas temos a certeza que essas são as grandes novas para o nosso mundo, e que, já que o homem não pode resolver os problemas do controle do mundo, mas Deus sim, ele pode. Ele estabelecerá o seu reino, que dominará sobre toda a terra para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos os detalhes dessa profecia, amados, foram cumpridos com exatidão. Até o presente, tudo foi cumprido. Isso nos dá certeza e esperança de que a parte que falta também se cumprirá. Se já cumpriu a maior parte até aqui, a última parte que falta vai se cumprir com exatidão, exatamente como o Senhor tem nos dito. Jesus Cristo virá, amados. Aleluia, louvado seja Deus. Ele virá a esta terra para estabelecer seu reino. Quando ele veio pela primeira vez, ele veio como homem de dores e morreu na cruz cruel, não é? Para pagar o preço do meu e do seu pecado, para pagar o preço do pecado da humanidade. Quando ele vier novamente, o fará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não virá mais para julgar, para salvar, ele virá para julgar. Meu amigo e minha amiga, meus amados, você será súdito desse rei, desse reino, e aceitá-lo como seu rei e salvador? Seu reino vai durar para sempre, durará para sempre. Você não quer ser um súdito desse reino? Eu quero, em nome de Jesus, até o último suspiro da minha vida. Eu quero ser súdito do reino do céu. Por quê? Porque não fazer, então, você e junto comigo, nós aqui fazermos planos para ser um de seus súditos? Não é? Vale a pena. Este será, amados, um reino de paz e de felicidade, e mais, eu e você poderemos permanecer nele eternamente. Aleluia. Não é maravilhoso? Nós queremos, em nome de Jesus, ser este reino, ser súditos desse reino. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a sua decisão de ser súditos no reino do Senhor, e que juntos partilhemos essa palavra
partilhemos essa verdade, este ensino para muitos outros que não conhecem. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Vamos orar? Agora vamos orar. A partir de agora temos que orar no início e no final, não é? Santo eterno Deus e Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão e que hoje juntos tomamos essa decisão de sermos súditos no Teu reino. Abençoe a cada um de nós, Pai, individualmente, e ajuda-nos na nossa caminhada, na nossa colaboração em tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido para ensinar, para testemunhar do Teu amor, da Tua verdade, desta salvação para outras pessoas também. Capacita-nos, Senhor, e ajuda-nos a sermos luz e bênção no nosso lar, na nossa família, na nossa comunidade, aonde quer que formos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.